Existem histórias na internet que parecem apenas ficção. Mas, entre tantos relatos, alguns são diferentes. Eles não apenas assustam. Eles deixam uma sensação estranha, como se algo realmente estivesse observando você enquanto escuta. Hoje, no Tales do Reddit, trago um relato dividido em capítulos. Uma história que começou com algo simples. Uma única notificação no celular. Mas que acabou revelando uma presença que não deveria existir. E segredos que nunca deveriam ser descobertos. Se você está ouvindo isso agora, preste atenção nos detalhes. Porque, segundo o autor dessa história, tudo começa quando você decide assistir até o fim. Capítulo 1. A notificação. Eu sempre achei que minha vida era comum. Trabalho, faculdade, algumas conversas com amigos, nada que merecesse atenção. Mas naquela noite, tudo mudou. Eu nunca mais olhei para o meu quarto do mesmo jeito. Era terça-feira, por volta das 2 da manhã, quando percebi algo estranho. Eu tinha deixado meu celular carregando na cômoda, como sempre, e adormecido rapidamente. Mas, por algum motivo, a luz da câmera frontal piscou. Um reflexo rápido, quase imperceptível. No começo, pensei que fosse apenas o brilho do carregador. Mas então uma notificação surgiu na tela bloqueada. Arquivo salvo na pasta secreta. Eu nunca criei nenhuma pasta secreta. Meu coração começou a acelerar. Peguei o celular com mãos trêmulas e desbloqueei. Nada parecia errado à primeira vista, mas quando abri a galeria, encontrei algo que me fez congelar. Havia vários vídeos. Vídeos de mim dormindo. Todos gravados de ângulos diferentes. Meu quarto inteiro estava registrado, como se alguém tivesse colocado câmeras por toda parte. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica: invasão, roubo, alguém tentando me assustar. Mas não havia sinais de arrombamento. Nada. E então eu percebi algo ainda mais perturbador. Em um dos vídeos, no canto do quarto, havia uma sombra. Agachada, imóvel, quase imperceptível. Minha respiração falhou. Eu pausei o vídeo. Sentei na cama, tentando me convencer de que era apenas uma brincadeira da luz ou um reflexo. Mas o celular vibrou de novo. Nova notificação. Não pause. Meu coração disparou. A mensagem não vinha de nenhum aplicativo que eu conhecesse. Tremendo, pressionei play. O vídeo continuava exatamente de onde eu havia parado. A sombra se movia lentamente, quase deslizando pelo chão. Mas algo estava errado. Parecia mais próxima, mais consciente da minha presença. Meu quarto inteiro parecia se encher de uma tensão que eu nunca tinha sentido antes. Eu tentei desligar o celular. Tentei esconder o aparelho debaixo do travesseiro. Mas a tela se acendeu sozinha, e eu me vi. Ao vivo. Pela câmera frontal. O que eu vi me fez engolir em seco. Atrás de mim, na câmera, havia algo que não podia existir. Um vulto humanoide, mais alto que qualquer pessoa normal, imóvel, olhando para mim. Eu virei rapidamente para trás. Nada. O quarto estava vazio. Olhei de volta para a tela. A sombra havia se aproximado mais. Desta vez, podia distinguir traços vagos, quase humanos, mas deformados, distorcidos. Como se estivesse ali para me observar, sem nunca piscar, sem respirar. Então a tela começou a digitar sozinha, como se alguém estivesse pressionando cada letra. Você não deve ter visto isso. Mas já é tarde demais. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu tentei levantar, correr para a porta, mas minhas pernas tremiam. Cada passo parecia mais lento do que o anterior. O ar parecia pesado, sufocante. Naquele momento, percebi algo ainda mais estranho. Uma das câmeras, aquela que eu nunca tinha notado antes, começou a brilhar, emitindo uma luz fraca, azulada. E, junto dela, uma série de imagens começou a aparecer na tela do celular. Não eram vídeos meus, não exatamente. Eram fotos antigas, de pessoas que eu não conhecia, todas com expressão de terror.
Enquanto olhava, comecei a reconhecer alguns lugares. Meu bairro, minha rua, minha casa. Mas os rostos eram desconhecidos. Como se alguém tivesse gravado tudo isso antes de mim, e agora estivesse me mostrando. Então ouvi um som. Um sussurro baixo, quase imperceptível, mas vindo de dentro do quarto. Você não deveria estar aqui. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Minha mente começou a procurar uma explicação racional. Talvez fosse exaustão, talvez fosse a fome, talvez tivesse me passado algo de forma errada. Mas quando olhei para o celular, a sombra havia desaparecido do vídeo. Mas o quarto não parecia certo. Alguma coisa havia mudado. Algo estava diferente, como se o ar tivesse densidade própria, como se meu quarto tivesse diminuído de tamanho. Eu recuei, mas tropecei na cadeira. O celular caiu. Quando olhei para ele, a tela estava apagada. Mas então, de repente, piscou novamente, mostrando apenas uma palavra. Observe. Eu não sabia se chorava ou se gritava. Eu só sabia que não podia me mover. E então, ouvi outro som, vindo do meu armário. Algo pesado, arrastando-se pelo chão. Minha respiração acelerou. Eu sabia que devia correr, mas meus pés estavam colados ao chão. A porta do armário se abriu lentamente. Não havia ninguém lá. Só uma escuridão profunda, que parecia sugar a luz do quarto. E, naquele instante, percebi algo que me fez congelar completamente, o reflexo da sombra no espelho do armário. Não era minha sombra. Era grande demais, distorcida, humanoide, parada atrás de mim. Eu não conseguia me mexer. Cada músculo do meu corpo estava preso pelo medo. E então a notificação final apareceu no celular, piscando em vermelho. Não pare de olhar. Ou ela vai te pegar. A primeira onda de pânico passou, mas a sensação de perigo nunca me deixou. Sentei-me na cama, tentando controlar a respiração. Meu celular ainda estava aceso, a palavra observe brilhando em vermelho. Meu instinto dizia para desligar, quebrar o aparelho, jogar tudo pela janela. Mas algo dentro de mim, talvez a curiosidade, ou a loucura, me impedia. Segurei o celular e olhei de novo para a tela. Era como se ele estivesse vivo, reagindo à minha ansiedade. Então percebi algo que não tinha notado antes, um pequeno ícone piscando no canto da tela, um tipo de arquivo escondido que não aparecia na galeria. Tremendo, toquei nele. Era uma pasta. Dentro, havia documentos e fotos antigas, algumas datadas de anos antes de eu nascer, mas todas ligadas à minha casa. Fotos do quarto, do corredor, da porta da frente, mas em algumas imagens, era possível ver figuras distorcidas, parecendo humanas, mas impossíveis de descrever. Olhei com mais atenção e percebi que, em várias imagens, havia uma pessoa que se parecia muito comigo, sempre dormindo, sempre vulnerável, sempre observada. Meu coração acelerou. Aquilo não fazia sentido. Como alguém poderia ter registrado minha vida antes mesmo de eu existir? O medo começou a se transformar em terror real. Meu instinto gritava: saia da casa agora. Mas uma força invisível me impedia de me mover. Era como se algo no quarto estivesse puxando minha atenção para o celular, me forçando a observar cada detalhe. O tempo parecia dilatado. Eu ouvia sons suaves, quase como sussurros, mas não conseguia identificar de onde vinham. Então percebi que as sombras no vídeo começaram a se mexer sincronizadas com os meus movimentos. Se eu olhasse para a direita, a sombra no vídeo virava junto. Se eu recuasse na cama, ela recuava também. Não era apenas um vídeo. Era como se estivesse viva. Eu tentei desligar o celular. Apertei o botão de energia com força. Nada. A tela continuava acesa, mostrando a mesma mensagem vermelha: não pare de olhar. Então, em letras menores, apareceu outra linha. Elas já sabem que você está acordado. O quê? Quem sabia? Que diabos eram elas? Senti um arrepio subir pela espinha. Olhei ao redor, e foi aí que percebi algo ainda mais perturbador: